Fala galera, paz de Cristo e amor de Maria, sejam bem-vindos a mais uma live oracional do podcast Jovem Cristão. Eu me chamo Lucas. Eu me chamo Robert. E sejam bem-vindos a mais esta noite de oração. Convido você a pegar sua Bíblia no Salmo 34, 35, ou 35, 34, depende da numeração da tua Bíblia, né? E enquanto vai procurando aí, eu convido você também a pensar qual intenção você quer rezar nesta noite, entregar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quais agradecimentos você também quer agradecer a Deus nesta noite, nesse momento de oração, se você estiver ouvindo de dia também, né? O que você quer entregar nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu convido você também, né, nesse momento de oração em unidade, a rezar, continuar rezando pela saúde do Papa Francisco, louvando a Deus pela melhora que ele está tendo, pelo bispo Dom Geraldo Souza, que é o ex-pároco nosso que também está enfermo, pelo nosso bispo aqui da diocese nossa aqui de Viçosa, Arquidiocese de Mariana, Dom Ayrton, que você possa lembrar agora do teu bispo, da sua região, da sua diocese onde você mora, dos bispos auxiliares que também tem aí, dos bispos eméritos. Pensa também no teu pároco, aqui vão colocar o padre Reginaldo, os diáconos também que ajudam aí, o diácono aqui nosso Luiz Carlos, diácono Délio. Também coloque também os seminaristas que acompanham a tua paróquia, aqui o seminarista Moisés que está acompanhando a gente, por todos os vocacionados do mundo todo, nossos irmãos e irmãs estão nos seminários, nos conventos, noviciados, né? Nossos irmãos e irmãs, por todos aqueles que estão tendo crise de vocação nesse exato momento, os que não sabem se é para casar, se é para entrar no seminário, se é para entrar no noviciado, para virar frei e freira, todos os nossos irmãos e irmãs que diversas vezes esquecemos de rezar por eles, também aqueles que estão em dúvida também sobre entrar em uma comunidade de vida, ou em alguma sociedade, algum grupo, movimento da própria Igreja Católica, por exemplo, como a Sociedade São Vicente de Paula, as ordens religiosas leigas, né, como a Ordem Secular dos Franciscanos, a Ordem Secular dos Carmelitas, e tantas ordens que existem no mundo todo, por cada um dos nossos enfermos, das nossas casas, nossas famílias, nossos conhecidos, vizinhos. Eu incluo aqui as três senhoras que eu levei comunhão para elas hoje, a dona Leia, dona Isabel e a outra dona Isabel também. Coloco também nesse momento nossos irmãos e irmãs que estão encarcerados, presos, tanto justamente quanto injustamente, por todos aqueles que estão perseguindo nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo todo, pelos perseguidores, pelos assassinos, pelos malvados, maldosos, por aqueles que estão sofrendo por expulsão dos seus países ou de outros países de onde que eles entraram para procurar uma vida melhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo por perder suas casas, que é o caso lá do Rio de Janeiro, que tem muita gente que está sofrendo por causa das enchentes que rolaram lá, mais de 200 famílias desalojadas, muitas pessoas sofrendo muito. Coloca nesses momentos aqui todos os nossos irmãos e irmãs enfermos que aqui no Brasil sofrem pela dengue, por Covid, por chikungunya, zika e tantas outras doenças que estão atingindo agora, nesse período ainda que o clima ainda está variando entre o quente e o frio, por todas as situações que esquecemos de rezar no mundo todo. Rezar por você que nos escuta e por nossos irmãos e irmãs, né, que já participaram do nosso podcast Jovem Cristão, ouvintes e aqueles que servem conosco ou já serviram. Iniciemos este nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para você que já recebeu hoje a graça de receber a Santa Eucaristia também, né, eu convido você a fazer as nossas orações para receber a indulgência plenária neste dia de hoje. E eu peço para você, se você já rezou por você, reze por uma alma do purgatório também. A intenção do Papa Francisco para este mês é pelas tecnologias, para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. E ficava no meu coração agora também, que você possa colocar no coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, nesta hora, também o teu coração, as pessoas que você mais ama neste mundo, as pessoas que você gosta, e também as pessoas que te machucaram, que vêm à tua memória direto todos os dias, seja relacionamento passado que te machucou muito, pessoas que você machucou com teus pecados ou que machucaram você com os pecados dela. Pode ser sacerdote, amigo, amiga, ex-namorado, ex-amiga, ex-namorada. Com teus olhos fechados agora, coloque isso nessa intenção no coração de Jesus também nesse momento de oração. Coloque aqueles que te machucaram, aqueles que você machucou, aqueles que você considera como mais preciosos para a tua vida. Quero colocar a minha família, meus amigos do podcast. Também quero colocar neste momento todos aqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos para me cuidar. Filhos espirituais, pessoas Ele colocou para me levar à comunhão, e também as pessoas que Deus colocou na minha vida para me relacionar, aquelas que eu amo, que Ele conhece muito bem. Pela mesmo que na distância eu não consiga alcançá-los, eu creio que a graça de Deus manifesta por meio da oração à distância. E eu aproveito e partilho com vocês uma palavrinha. Onde as nossas mãos não conseguem chegar, nosso abraço não consegue chegar, a nossa voz pode chegar. E onde a nossa voz não pode chegar, a nossa oração chega. Então, quando a gente confia nas mãos de Deus, Deus faz tudo da melhor forma possível. Então, Ele cuida dessas pessoas. E eu convido você a rezar com misericórdia. Não deseja mal para aqueles que fizeram mal, não. Seja melhor do que os maus. Haja com misericórdia como Jesus Cristo é misericordioso. Porque Jesus, ele disse que Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Tem mais valor você perdoar uma alma, você dar de comida a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir aquele que é nu, ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, consolação, de instrução para conhecer a palavra dele. Isso tudo tem muito mais valor do que todo o sacrifício, toda a penitência que a gente faz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como este salmo é um pouquinho mais extenso, a gente vai fazer reflexão pausada um pouquinho. Então vai ser assim, ó. Primeiro momento, a gente vai rezar do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Depois do 13 ao 16, e por último do 17 até o final, que é o 28, tá bom? Então vamos começar do versículo 1 até o versículo 12, tá bom? Robert, você faz as honras de ler pra gente, do 1 ao 12? Beleza, eu vou passar para ele. Lutai, Senhor, contra os que me atacam.
Combatei meus adversários, empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam a minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acossá-los. Torne-se tenebroso e escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Porquanto sem razão me armaram laços, para me perder, cavaram um fosso sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína. Apanhe-os a rede, por eles mesmos preparada. Caiam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Todas as minhas potências dirão: Senhor, quem é semelhante a vós? Só vós livrais o desvalido do opressor, o misério e o pobre de quem o despoja. Surgiram apaixonadas testemunhas, interrogando-me sobre faltas que ignoro. Pagaram-me o bem com o mal, ó desolação para minha alma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fecha teus olhos agora e deixa que essa primeira parte do salmo caia na tua alma. E por mais que seja um pouquinho diferente por tradução, né? A Bíblia que eu estou usando, como eu disse, é uma Bíblia da versão, né, da editora Santuário, chama Mensagem de Deus, né? É da editora Santuário com a editora Loyola. Então a tradução é um pouco mais diferenciada, mas ainda o sentido é o mesmo. E diz assim, né, de início: Ó, acusa, Senhor, os que me acusam. Combate os que combatem contra mim. Veste a tua armadura, empunha o escudo, ergue-te logo e vem em meu socorro. Vibra a lança, detém quem me persegue, dize a minha alma, eu sou teu salvador. Vejo confundidos e humilhados que conspiram contra mim, minha vida. Voltem atrás e corem de vergonha aqueles que maquinam a minha perda. Sejam palha levada pelo vento. E aí, parando por aqui, quando o Robert estava lendo essa parte do Salmo, veio muito forte no meu coração uma passagem não, uma oração que é de comum do meio católico. Quem é católico lembra muito bem dela. Mas antes de falar dessa oração especial, eu convido vocês a recordar comigo daquilo que que o Espírito Santo, né, fala através de São Paulo aos Efésios, né, aos Efésios, lá na armadura do cristão. E diz, né, por alto assim, né? Deixa eu ver localizar aqui. Aí diz assim, ó:
Versículo 12, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores do mundo das trevas e os espíritos malignos que andam dos ares, né? Em outra tradução vai dizer: o nosso inimigo não é o ser humano, mas sim o nosso inimigo é o diabo, os espíritos malignos que andam pelos ares, os demônios, o mal. E nesse sentido, quando a gente faz a leitura desse salmo, a gente pode pensar de novo, como a gente já falou em outros momentos de live oracional, em outros salmos, que esses inimigos que nos atormentam podem não ser pessoas, mas sim ser as tentações. O mal nos acusando e lembrando de pecado que a gente cometeu lá atrás na nossa história, que a gente já confessou, o pecado que a gente não confessou ainda, colocando no nosso coração que não vale a pena confessar, não vale a pena rezar mais, porque Deus não vai me ouvir, não vai ouvir a gente, não vai me ter perdão da gente, perdoar a gente, porque o nosso pecado não tem perdão. Tudo quanto é forma, ele vem nos atacar para, no final, roubar a nossa fé, de acreditar que Deus nos ama, que Ele é misericordioso, e depois, por último, nos fazer desacreditar que Deus existe, para que assim, aos poucos, a gente se perca. Então, eles que armam ciladas contra a gente. E aí a oração que ficou no meu coração era justamente a oração de São Bento. E aí vou puxar ela devagarzinho, pode ser que muda um pouquinho por tradução, mas aí você reza comigo assim, mas eu convido a você a rezar ela não de qualquer forma, mas conforme uma orientação que eu recebi há um tempo atrás, o pessoal do Ministério de Cura e Libertação do grupo de oração, a gente tem que rezar essa oração de São Bento só olhando para a cruz. A gente não pode rezar ela sem olhar para a cruz de Cristo. Porque a gente tem que entender que o poder vem de Deus e não vem da gente. E a gente não pode dialogar com o mal diretamente, a gente tem que rezar olhando para Jesus, dirigindo nosso pensamento a Cristo. Então a oração é assim. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Repita. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, gente, essa oração ficou no meu coração. O sentido de que o nosso inimigo é o mal, é o dragão. O diabo ele é representado na Santa Palavra de várias formas. Lá no livro de Gênesis, ele se manifestou como uma cobra. Para Jesus, lá no deserto, ele apareceu para ele com fisionomia que a gente às vezes representa como uma fisionomia humana. Lá no Novo Testamento, né, lá no livro se eu não me engano, do Apocalipse, diz que ele se manifestou como um dragão que apareceu diante de uma mulher que foi prometida e foi a quem foi prometida dar à luz um filho. E esse filho seria o rei de todo o universo, ou seja, Jesus Cristo, e a mulher, a Virgem Maria. E o mal proferiu várias coisas, vomitou sobre a mulher para que atingisse ela, e não conseguiu atingir ela. E aí, e ela foi protegida. E aí depois, em outro momento, ele diz assim, que o mal pegou com a cauda dele, derrubou metade do mundo e quase derrubou a outra metade do mundo. Esse mal é o Satanás. E como que ele derrubou os corações das pessoas? Primeiro pela tentação. E a tentação, a pessoa cede, cai no quê? No pecado. E caindo no pecado, ela se afasta de Deus. Por quê? O coração dela vai expulsando Deus aos poucos, porque não tem espaço para ele.
não quer deixar o espaço para ele. Isso acontece de uma forma sem a gente perceber. O que a gente percebe é a nossa vontade, porque o pecado é consciente. Por mais que o pecado seja leve, em algum ponto a gente tinha um pouquinho de noção que aquilo era ruim, ou que aquilo causava mal, porque era desejo nosso fazer aquilo. Não tem pecado que não seja cometido sem ter vontade, mesmo que você não perceba que aquela vontade seja uma vontade ruim. Primeiro vem a tentação, mas para você cair no pecado, você tem que ter aquele desejo de cair. Por exemplo, quando uma pessoa me machuca, pisa no meu pé, vou dar um exemplo bem simplesinho, me dá muita dor no pé. A tentação vai vir de quê? Vou xingar a pessoa, vou bater de volta a pessoa. Essa é a tentação. E quando eu venho o pensamento assim, vou bater fulano de tal, começa a imaginar batendo na pessoa, isso já é pecado mental. Mas quando eu parto para agressão física mesmo, xingo ela, empurro ela, bato nela, eu caí no pecado, eu pequei, porque eu cedi a minha vontade. A vontade de Deus era diferente, ó. Quando o irmão bater na tua face, vira a outra face e devolve. Que a tua raiva não te leve a pecar, como disse São Paulo. Então, a gente tem que aprender a ter esse autocontrole, esse autodomínio, para a gente não cair no pecado. E aí, muitas vezes pode ser acusação justa, porque realmente a gente cometeu pecado, a gente sabe da nossa miséria, e pode ser acusação injusta. De novo, como diz no Salmo, é uma possibilidade de ser acusação injusta. Ó, acusa, Senhor, os que me acusam. Combate os que combatem contra mim. Então, o salmista ele clama a Deus para que ele venha em defesa dele, venha cuidar dele. Na nota de rodapé desse salmo, ele diz assim por alto assim, ó. Primeiro, ele cita Mateus 26, versículo 3 a, a 3 e versículo 4. Eles se reuniram em conselho a fim de prenderem Jesus e fazê-lo morrer. Retomando lá naquela parte, quando Jesus já estava sendo perseguido, aos poucos as pessoas já estavam sentindo muito incomodadas porque Jesus revelava a maldade deles, falava e fazia coisas que eles se sentiram muito mal por causa disso, porque sabiam que estavam no erro. E aí começaram a tramar como é que ia matar Jesus, até chegar ao ponto de pegarem Jesus, levarem para Pilatos, e Pilatos o acusar e levar Jesus para ser crucificado. E aí, no nota de rodapé continua assim: como três ondas sucessivas, sobe a Deus a queixa viva e indignada do justo. A primeira onda começa do versículo 1 a 8. A segunda do 11 ao 16, que a gente vai ler ainda para frente, do 20, depois 20 a 21. E aí vai continuando esse sentido, que logo recobra a esperança. Do versículo 8 a 10, 17, 19, 22, 28. Impossível não pensar em Jeremias e, sobretudo, no processo de Jesus. Na liturgia das horas, omite-se os versículos 3 a 8, 20 a 21, 24 a 26. Mas aí que tá. Jeremias, assim como os outros profetas todos, foram perseguidos e até assassinados. Tanto que Jesus Cristo, ele, em um momento, quando ele estava falando contra os doutores da lei, falou assim: vocês aí por acaso ficam falando assim, eu não vou agir como meus antepassados, não. Se um profeta aparecesse aqui diante de mim, eu não ia matar ele, não ia roubar, ia maltratar ele, porque não ia colher. Mas aí Jesus depois condena eles falando assim: mas vocês fazem o mesmo. Fizeram isso com João Batista, que era um profeta. Vocês foram lá, mataram ele. E como que não dirá o que vai fazer com o filho do homem? E Jesus já sabia que ele ia ser morto, a quem ele ia ser entregue. Porque Deus já tinha revelado o coração dele, o Deus Pai e o Espírito Santo.
Lembrando que Jesus é Deus. E aí por isso que a gente recorda de Jesus nessa parte, dessa dor, desse sofrimento, dessa perseguição, né? E eu vou passar para o Robert partilhar um pouquinho com a gente, antes da gente continuar para o versículo 12. Eu estava aqui prestando atenção no Lucas falando aqui, mas quando eu estava lendo, me chamou a atenção é, textos aqui, pequenos textinhos aqui que eu estava parando para refletir, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Dizei a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que odeiam a minha vida. Recuem humilhados o que tramam minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier a coçá-los. Aí você pensa aqui, né? Você vem logo numa frasezinha que ele fala aqui assim, ó, eu sou tua salvação. É Deus falando contigo, irmão. Eu sou tua salvação. Quando você pensar assim, eu estou com depressão, igual já aconteceu o caso aqui em Viçosa, de um rapaz tirar sua própria vida porque a mulher dele deixou ele. Pensa assim, meu irmão. Quando você estiver sentindo nessa mesma forma que ele, pare e pensa um pouquinho assim. Deus é minha salvação. Acima dessa depressão, Deus é minha salvação. Eu estou desempregado, estou passando necessidade. Deus é minha salvação. Minha mulher está brigando comigo demais, estou tentando separar. Deus é minha salvação. Eu estou desanimado com tudo, estou pensando em largar minha vida, parar de seguir a Deus. Deus é minha salvação. Quando você começa a colocar isso na sua vida e para pensar e fala, Deus é minha salvação para tudo, você vai pensar de uma forma diferente. E eu te garanto para você. Mas você tem que falar com fé. Não adianta você falar de boca para fora, não. Tem que vir daqui de dentro. O seu coração tem que falar para a sua boca. Porque às vezes a gente fala pela língua. Mas a gente tem que falar pelo coração. Você sente aquilo, seu coração transmite isso para a sua boca e aí você fala. E quando você começa a falar isso e Deus ouve isso aí, Deus vem e transforma a sua vida em algo surpreendente. É igual o caso de um rapaz aqui em Viçosa. Ele vivia uma vida desregrada, onde ele namorava, ele mesmo contando o caso pra gente, onde ele namorava e ficava com algumas outras meninas por aí. Bebia, fumava muito, às vezes era um rapaz meio violento, às vezes não, era cara de balada, vivia uma vida toda desregulada. Não ofendeu ninguém que faça isso. E quando ele deu espaço para que Deus mudasse a vida dele e Deus pudesse transformar a vida dele, ele mudou completamente. Ele falou comigo que ele abriu os olhos dele de uma forma que ele nunca tinha enxergado como era, as formas que ele agia. E ele começou a mudar aquilo ali. A forma de falar, a forma de se divertir, a forma de andar, a forma de pensar, porque ele colocava Deus em primeiro lugar. Para ele, Deus era tudo, Deus era o centro, Deus era a base, né? Deus era a salvação dele. E o namoro determinou, aconteceram uns problemas lá, né? Só falou que o namoro terminar. E ele falou que apareceu várias meninas querendo ficar com ele. Ele falou, não,
Eu quero Deus. Se for da vontade de Deus, Deus vai me arrumar uma pessoa muito melhor. Só que ele falando que estava em oração, e Deus mandou ele sair daqui de Viçosa. Porque se ele continuasse aqui, tudo aquilo que ele viveu no passado, ele ia voltar. Porque ele ia ser tentado a voltar para aquilo ali. E ele saiu de Viçosa e foi para outra cidade. Ele largou tudo, tipo assim, emprego, largou tudo, juntou o dinheiro dele e foi embora. Pôs na mão de Deus e foi embora. E ele falou assim que tá muito melhor do que estava aqui. E Deus falou com ele assim: lá eu vou te dar algo muito maior. Muito. Aí você pensa, meu irmão, Deus quer te dar, igual eu falei ontem, quer te dar mansões, quer te dar casas maravilhosas, quer te dar luxo. Mas você tá na mermice em morar na casinha de palha lá no começo. Você não quer sair de lá. Você quer ficar na casinha de palha, onde qualquer chuvinha que dá, cai goteira. Meu irmão, pensa. Deus falou que você merece coisas maravilhosas. Deus falou para você que vai te dar coisas surpreendentes. Sabe? Então pensa nisso. Sabe? Pensa nisso aí. Pensa nesse ponto. E agora a gente passa para a próxima parte, do versículo 13 ao 16. E diz assim: Adoeciam, perdão, adoeciam, cobriam-me de socos, por eles entregava-me ao jejum, repassava em meu peito a minha prece, como por meus irmãos e meus amigos, ou quem de sua mãe lamenta a morte. Eu vagava a chorar, todo curvado. Agora eu tropecei. Juntam-se e riem, reúnem-se impiedosos contra mim, sem que eu saiba por que põe-se a morder-me. Acabrunharam-me agora de sarcasmos, voltam-se contra mim, rangendo os dentes. Em silêncio, deixa essa passagem tocar o teu coração também. E quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de quando o nosso Senhor Jesus Cristo estava caminhando rumo ao Calvário, carregando a cruz, e em que ele caiu 3 vezes. No versículo 19 diz aqui, né? Agora eu tropecei. Juntam-se e riem, reúnem-se impiedosos contra mim, sem que eu saiba por que põem-se a morder-me. E um pouco antes, né, no versículo 14, diz, né, como por meus irmãos ou meus amigos, ou quem sua mãe lamenta a morte, eu vagava a chorar todo curvado. Ou seja, se a gente for pensar como Jesus ele sofria por cada um de nós. E recordando lá, né, porque antes de Jesus ele ser condenado à morte, por aí vai, quando ele chegou em Jerusalém, ele mandou, né, arrumarem para ele, né, um jumentinho, aí e arrumaram o jumentinho, e aí ele foi e entrou na cidade com o jumentinho. E aí o povo, todo mundo batia palma, arrumava tapete, colocava na frente dele, todo mundo já meio que já reconhecia, né, que Jesus era meio que um profeta. Eles não, às vezes, muitos deles não reconheciam que Jesus era Deus.
Mas aí pegavam ramos para poder louvar a Deus, a louvar, né, a ele, e aí acolhiam Jesus com alegria. Só que ninguém percebia, né? Sabia que pouco tempo depois, a parte daqueles mesmos que estavam acolhendo Jesus iam condenar ele à morte. Em que lá, diante de Pilatos, Pilatos já tinha falado que não tinha achado nenhum crime nele, Jesus já tinha sido flagelado, foi trago Jesus e Barrabás. E aí perguntou: o que vocês querem que faça com ele? Crucifica-o. E a Barrabás, solta ele. E aí falaram: e esse daqui? Crucifica-o. E aí Pilatos falou: mas acaso eu vou crucificar o rei de vocês? E aí eles disseram: não temos outro rei além de César. Contra esse seja crucificado. Olha, às vezes a mesma pessoa, no caso, que louvava Deus, louvava Jesus, depois o punia pelas costas. E Jesus orava por nós como se fôssemos os teus próprios irmãos e filhos, porque de certa forma o somos. Somos criatura dele. Jesus morreu por nossos pecados. E nessa parte, o que fica muito forte no meu coração é isso. Essa parte de que sofrer por aqueles que antes estavam ao lado, mas depois voltaram-se contra para condenar, para julgar, para machucar. E Jesus, ele no caminho do Calvário, ele era xingado, o pessoal cuspia nele, zombava dele. E eu passo pro Robert de novo, para ele partilhar com a gente aquilo que ficou no coração dele. Eu tô aqui lendo aqui a Bíblia, aqui tentando achar algumas coisas para dizer. Mas se você olhar aqui no rodapé aqui embaixo da minha Bíblia, né, no versículo 19, fala assim: ter citado em João 15:25. Aí eu pego aqui embaixo, né, vou lá para pro Salmo, pro João, né, pro Evangelho, e ele fala aqui, ó: mas foi para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Pergunto, como o Lucas falou aí da queda de Jesus, da entrega de Jesus para a cruz. Eu lembro da frase do filme A Paixão de Cristo, que Pôncio Pilatos falou para o povo. Mas não era vocês mesmo que semana passada estava aqui festejando por ele? Fazendo festas quando ele entrou na cidade? E agora você quer condená-lo? E aí que vem o que o padre fala direto. Um padre falou, tava no Instagram, e uma frase do filme The Show, assim, que eu já comentei aqui uma vez. Não adianta a gente entrar dentro da igreja, louvar a Deus, bendizer e cantar hinos e levantar a mão para Deus e comungar, mas vir cá fora e crucificar ele. É isso que a maioria da gente faz. Vai para dentro da igreja ali, vai rezar para Deus, fazer hinos, participar de um monte de coisa da igreja. Mas vem cá para fora e crucifica ele. Aí quando chegar o dia de você chegar diante a ele lá em cima, ele vai virar para você e falar assim: eu não te conheço, afaste de mim, pois eu não te conheço. Você fala: mas Senhor, eu louvava a ti, eu fazia, sei lá, coisas para ti lá, eu fazia ações para te ajudar, para ajudar o pobre.
Aí ele vai falar para você, nem todo aquele que fala Senhor, Senhor entra no reino de Deus. Porque você, dentro da igreja você me chama de Senhor, mas aqui fora você está querendo me condenar. Quantos Barrabás você me trocou por ele, aqui fora? E quais são esses Barrabás aqui de fora aqui? Põe na sua cabeça. Quantos Barrabás, qual lá na Paixão de Cristo no filme fala, né, mostrou muito bem, quando eles colocaram um assassino e o Senhor lado a lado. Nós estávamos lá quando gritamos, solta Barrabás, deixa o Barrabás vir. Mesmo que ele não mostra no filme lá que ele passa no meio do pessoal, o pessoal não quer nem encostar nele, mas eles pediram por ele. Eles deixaram Barrabás vivo e mataram Cristo. Deixaram um assassino vivo para matar o Cristo. Ele não fez nada com ninguém. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus pregou, Jesus fazia tudo o que vocês pediam. Ele estava ali. Pois ele sabia que aquilo que você estava precisando. E ele ia ao seu encontro. Não precisava de você ir atrás dele, ele já ia ao seu encontro. É igual aquele, eu não lembro o nome dele, ele estava numa árvore chorando lá, clamando por Deus. E aí Deus foi ao encontro dele. Ele falou, lembra aquele dia que você estava lá na árvore lá, gritando meu nome e tal, eu estava olhando por você. Eu não esqueci você não, eu estava te olhando. E eu vim ao seu encontro. E Deus falou, Deus vai ao seu encontro. Basta você querer que ele vá ao seu encontro. Mas tem que deixar ele vir e ficar. Agora, pra você vir e crucificar e depois, não vale nem a pena. Né? Aí você já está comentando outras coisas. Agora eu vou passar para o Lucas para a gente continuar a terceira parte e a última. Versículo 17. Até quando, Senhor, verás tal coisa? Liberta-me das feras que assim rugem. Retira dos leões a minha vida. Então te louvarei nas multidões, e na grande assembleia darei graças. Já não consigam mais rir-se de mim aqueles que me odeiam sem motivo. Já não pisquem os olhos entre si os que me querem mal sem causa alguma. Pois proferem palavras de discórdia contra os mansos da terra, inventam planos. Escar- Escancaram a boca para mim e dizem: Ah, ah, nosso olho viu. Bem sabes, meu Deus, não emudeças, não prossigas, Senhor, longe de mim. Liberta, desperta, põe-te em pé, por meu direito, meu Deus, meu Senhor e meu Deus, vê minha causa. Pela tua justiça vem julgar-me. Não se riam de mim, Senhor, meu Deus. Seus corações não pensem, foi bem feito. Não digam, finalmente o devoramos. Enrubesçam e sejam confundidos os que se alegram pela minha queda. Cubram-se de vergonha e confusão quem a minha desgraça rejubila. Possa rir-se e alegrar-se todo aquele que se põe a favor de minha causa. E possa dizer sempre: Deus é grande, ele deseja a paz para o seu servo. E os maus sábios lábios dirão: tua justiça. Cantarei teu louvor eternamente. Palavra do Senhor, graças a Deus.
E eu me recordo aqui de todos os, novamente, né, de todos os que foram perseguidos e assassinados, todos aqueles que são acusados injustamente. E me recordo também de uma canção que eu partilhei com vocês outro dia, até mesmo o Robert estava presente, sobre São Francisco de Assis e o Frei Leão, né, que se eu não me engano ele também é santo, da ordem franciscana, da perfeita alegria, né, em que diz que quando a gente sofrer sofrimentos semelhantes àquilo que Cristo sofreu, a gente pode ter a perfeita alegria de que no nosso sofrimento a gente possa compartilhar com Cristo a dor dele e até mesmo de certa forma diminuir o peso. E eu penso aqui, quando a gente reza por aqueles que estão sendo perseguidos, por nossos irmãos que estão sendo acusados injustamente, ou quando a gente mesmo é acusado injustamente e a gente não deixa a nossa fé para poder bater de volta, para poder fazer justiça com nossas próprias mãos, mas a gente busca em Deus a justiça, busca em Deus a misericórdia, o poder. A gente tem a oportunidade de ser um sirineu, que é aquele homem que foi obrigado pelos soldados a carregar a cruz de Cristo, ajudar Jesus a carregar a cruz. Quando a gente está no nosso sofrimento, a gente pode ofertar o nosso sofrimento, como Santo Teresino de Jesus, e eu já disse isso várias vezes, ensinava a fazer. E como São Paulo disse, né, que as minhas dores se juntem à cruz de Cristo, né? Possam ser um pedaço da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo. Ou seja, na nossa dor, nosso sofrimento, a gente pode ofertar a Deus e aí, sem murmurar, sem reclamar, suportando até o final, por amor a Deus e pedindo para Deus, ó Deus, faça a tua vontade, não a minha, a gente pode ajudar Jesus na cruz dele, pode consolar o coração de Jesus ou consolar também o coração de Nossa Senhora, que chora tanto. E naquela hora da gente sentir dor, a gente possa usar dessa dor para meditar a paixão de Cristo, que morreu por nós, que sofreu tanto por nós. Por que será que Jesus, quando ele ficou sabendo que mataram João Batista, ou quando ele ficou sabendo que as pessoas estavam começando a tramar a morte para ele, ou quando começaram a empurrar ele para perto do precipício, para jogar ele lá de cima, por que Jesus não desistiu? Porque primeiro ele amava a Deus Pai, acima de tudo. E segundo ponto, ele passava tudo aquilo para nos levar a ele, porque ele nos amava, mesmo sem a gente ver ele pessoalmente. Mesmo a gente sendo inimigo dele. Porque como a gente foi inimigo dele? Com o nosso pecado. Toda vez que a gente comete o pecado, a gente comete pecado contra quem? Contra Deus. Contra Jesus. E pior ainda, toda vez quando eu esgozo, eu rio, zombo de alguém que está procurando seguir a Deus, ou quando eu machuco alguém que é bom, alguém que é bondoso, quando eu armo cilada para zombar da cara daquele que é justo, quando eu faço maldade, até mesmo na nossa infância, a gente pode ter feito isso. Nessa hora, a gente manifesta-se como inimigo de Deus. Porque a gente está ferindo a Jesus. Seja sem perceber, por causa da nossa cegueira espiritual, a gente faz os pecados sem perceber, pecado leve, até mesmo por querer, que é pior ainda. A gente crava os chicotes com os espinhos, crava os espinhos, os pregos nas mãos de Cristo, abrem novas chagas com os nossos pecados. É assim que a gente age quando a gente ri também do que é bom que sofre, quando a gente também faz o outro irmão a sofrer, por maldade. Infelizmente, uma coisa que a gente percebe muito hoje em dia é que essa maldade também acontece com criança e adolescente, eles tramam maldade.
agem com maldade. Eu me recordo dos meus pecados passados quando eu era criança. E eu me arrependo muito de ter feito isso com pessoas boas. E eu lembro, né, do livro Confissões de Santo Agostinho, em que o Santo Agostinho ele também confessa pecados antigos, quando ele era criança que ele cometeu. E aí a gente vai falar aí, ah, não, criança não comete pecado, não, criança é inocente. Na verdade, não. Quem não é batizado ainda vive sob o pecado original. Entendeu a lógica? Só que, à medida que a pessoa vai crescendo, a criança vai crescendo, começando a ter razão das suas ações, o pecado dela vai ganhando forma e peso. Por exemplo, uma criancinha que sabe que se empurrar a irmãzinha, o irmãozinho mais novinho, vai machucar ele e faz isso, é maldade, é pecado. Entendeu? Então, quando tá na raiva, no nervoso, bate no outro, no coleguinha, é pecado também. Mas à medida que a pessoa vai crescendo, vai tomando consciência das consequências dos atos dele, vai tendo peso maior. Entendeu a lógica? Não podemos dizer que uma criança não tem pecado nesse sentido assim. Ela pode não ter consciência do teu erro. E aí, de certa forma, está um pouquinho justificado por falta do conhecimento. Mas quando uma criança já começa a conhecer o que é errado, que os pais ensinam, ela já está cometendo pecado. Não é à toa que o sacramento da confissão, ele é liberado até antes da primeira comunhão. Ou seja, se você é criança, você pode confessar. Entendeu? Então é nessa lógica que a gente tem que pensar. Não é pela idade que a gente vai ser livre do pecado, mas é por Jesus Cristo, pelo amor de Cristo. Pode ser que antes a gente não conhecia que algumas coisas eram pecados, então aquilo não deixa tão grave a nossa maldade, a nossa ação. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento de que aquilo é pecado, que é grave, aí tem uma gravidade maior. E não basta a gente querer brigar com os outros, falando assim, agora que você me ensinou que isso é errado, a culpa é sua de eu estar pecando. Não, pelo contrário. Aquilo que você estava fazendo errado, Deus também já está vendo. E era errado, já sempre foi errado. Agora, você conhecer para evitar o erro no futuro tem muito mais valor do que você cair no erro sem conhecimento. Deus diz no livro do Oséias, né? Profeta Oséias: meu povo se perde por falta de conhecimento. Muita gente se perde por falta de conhecer aquilo que é certo e que é errado. E eu vou passar a palavra para o Robert de novo. Então, confirmo as palavras de Lucas sobre essa parte de que ele falou sobre o povo se perde sem conhecimento. Agora eu te pergunto, é culpa sua, muitas das vezes, se perder em seu conhecimento? É culpa sua de você não estar conhecendo as coisas que devem conhecer? Algumas das vezes sim, culpa sua. Mas às vezes é o inimigo te tirando o foco sobre isso. Isso eu conversei com um padre uma vez, não lembro o nome dele, lá no meu antigo, no serviço que eu estava trabalhando. E o padre me falou que muitas das vezes, quando a gente peca algumas das vezes, igual o Lucas falou, é porque a gente quer. Você procura aquilo ali. Você não vai pecar sem procurar, não. Né? É a mesma coisa. Tipo assim, a gente cita o seguinte. Você está passando por uma rua. E você sabe que naquela rua tem um cachorro que é bravo pra caramba. E que ele se solta da corrente a qualquer momento que ele é muito estressado. Você vai passar ali pra quê? Não é seu caminho. Se você passar ali, você sabe que o cachorro vai te atacar.
Você tem a opção de andar e ir embora direto ou passar lá perto do cachorro e ele te morder. E o que você faz? Você se arrisca e ir lá pro lado do cachorro. Esse é o pecado. O pecado é isso. É você ir pro lado do cachorro. E onde que é o cachorro? O cão lá embaixo, lá. Ó. Aí a gente fala assim, o cão lá. A gente chama ele de o cão, né? Você tem que ir pro lado dele. Se você sabe que vai te machucar, pra que você vai lá? Ah, mas é gostoso. É gostoso tomar mordida de cachorro? Então vai então, continua. Ah, mas a minha vida tá boa. Tá, beleza. Depois que o pau começar a quebrar, não grita o nome de Deus, não. Você tá achando a vida gostosa? Tá achando que tudo que você tá vivendo tá bom? Pra que você vai chamar Deus para o pau tá quebrando e grita a Deus? É igual você apronta suas bagunças e grita, mamãe, ô mamãe. Não, você já afrontou suas bagunças. Na hora da bagunça não tá gritando sua mãe, não. É igual eu tava vendo aqui a televisão, tava vendo o jornal, o jornal todo dia de manhã, que é o Marcão do Povo lá do Primeiro Impacto, que tava falando assim, na hora de cometer o crime, o cara dá a cara dele pra ir lá e cometer o crime. Quando a polícia pega ele põe um pano na cara de vergonha. Por que na hora que cometeu os crimes não tampou a cara também, baixou a cabeça pra ninguém ver? Por que tava com vergonha agora? Então é isso que é o pecado. Você comete aquele pecado porque você gostou daquilo ali. E a gente vê que isso que é a falta de conhecimento muitas vezes. A falta de conhecimento é você saber que ali é perigoso. Você não tem que passar ali, você tem que passar para cá. Você tem que passar por outro caminho. É a história da Chapeuzinho Vermelho. Se o Chapeuzinho Vermelho tivesse pegado o caminho mais longo, não tinha encontrado com o lobo mau, não tinha conhecido o caçador, o lobo tinha comido a avó dela, ela tinha ido e voltado para casa como se nada tivesse acontecendo. Mas ela quis passar pelo outro lado, que conheceu o lobo comeu a avó dela, veio o caçador, matou o lobo, e aí ficou aquela bagunça toda. Né? E aí tá aqui, ó. Sejam confundidos todos. É isso mesmo. Sejam confundidos todos juntos e se envergonhem os que se alegram com seus males. É isso que eu falei agora. Sabe? Tipo assim, você está sendo confundido muitas vezes. O diabo te coloca tanta coisa na sua cabeça para você não olhar para Deus. Porque ele sabe que quando você olhar para Deus, que você vê a luz de Deus ali e Deus começa a te mostrar a glória dele, você vai sair de perto do diabo. Você vai ver que o diabo é ruim, porque naquele momento o diabo está te mostrando bonzinho. Ele está te mostrando que ele é bonzinho, um carinha bonzinho que te ajuda em tudo, né? Aí vem aqui, ó. Não exultem, não exultem e se alegram os favorecidos à minha causa. E digo sem cessar, glorificado seja o Senhor, que quis a salvação do seu servo, e minha língua proclamará a vossa justiça, dando-vos perpétuo louvor. Deixa Deus sonhar contigo. Preciso falar isso direto. Deixa Deus sonhar contigo. Deixa. Dê a Deus livre acesso. Ajoelha no chão, abre os braços, olha para cima e clama. Senhor, eu te dou livre acesso à minha vida. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Seja feita a tua vontade, não a minha. Faça, Senhor, a agenda da minha vida. Como um colega meu fala que Jesus é a agenda da vida dele. Senhor, seja meus olhos, seja minha boca, seja meus ouvidos. E aí sim, você vai estar glorificando a Deus. Irmão, eu já peço para você fechar seus olhos. A gente já vai chegar ao nosso final da live.
E a gente peço para que você reze e eu vou intercedendo daqui. Senhor Deus, eu peço a tua bênção, sua graça, Senhor, sobre todos aqui que estão nos ouvindo. Que o Senhor dispersa, Senhor, todos os inimigos, todos os demônios que estão ali, infortunando a cabeça de cada um, dizendo coisas que eles querem que nós escutemos, mas só o Senhor tem que falar em nossos ouvidos, Senhor. Senhor, sei que muitas das vezes somos impacientes com as coisas que acontecem. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar a ser tão paciente como o Senhor é. Senhor, ensina-nos a ser tão fiéis como os apóstolos foram quando estiveram contigo. Senhor, faça de nós assim como o Senhor fez com a mulher adultéria, com a mulher do poço e com muitas outras pessoas que o Senhor evangelizou, que o Senhor curou e fez com que essas pessoas acreditassem em teu nome. Livra-nos, Senhor, de todos os maus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmão e irmã, a gente já vai chegando ao final da nossa live. Peço para você entrar lá nas nossas redes sociais, no podcast Jovem Cristão. Embaixo tem um link onde você vai ser direcionado por todas as nossas páginas. Instagram, YouTube, TikTok. Curta, compartilhe. Ative o seu sininho. Dá like pra gente lá, porque cada like que você dá pra gente, o YouTube indica que você está assistindo o nosso canal e vai continuar te mandando notificações. E maratona nossa lá, nosso podcast lá, sai mais um episódio de quinta-feira, né? Tá lá fresquinho, pronto para assistir. E quinta-feira de novo sai mais um. E, gente, E fica no meu coração, para a gente estender só um pouquinho, só o último finalzinho da nossa oração, convido você a voltar a fechar teus olhos, né? Se você já fez a inscrição, já curtiu, já compartilhou. Se você não fez agora, dá uma pausinha e depois pega de novo para poder continuar da sequência. Mas, nesta hora, fecha teus olhos e deixa que o Espírito Santo haja no teu coração nesta hora. Fica no meu coração assim. Será que você foi acusado recentemente de algo que você não fez? Quem te acusou? Coloque eles agora nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E pensa que da mesma forma que Jesus teve misericórdia de você, tende misericórdia dessa pessoa também. Ele diz, né, perdoai aqueles que você tem ofendido, que tem te ofendido. Jesus, ele disse quando as pessoas estavam zombando dele, batendo nele, enquanto ele carregava o peso da cruz, ele disse ao Pai, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E Jesus, ele disse em uma parábola, que tinha um homem que devia muito ao patrão, o patrão foi lá, mandou prender ele, levar a família dele como escravo, ser vendido para pagar a dívida, ele pediu, implorou perdão, o patrão perdoou, mas esse rapaz foi lá e encontrou um outro que ele devia muito pouquinho para ele, e mandou prender, e mandou a família dele para ser vendido, o patrão ficou sabendo, o chefe maior, mandou pegar isso, prender e pagar tudo, e
e falou assim: se eu te perdoei, por que você não teve misericórdia desse que vivia muito menos? E mandou lançar ele para o fogo, para a prisão, onde haver choro e ranger de dentes, até pagar seu último centavo. Será que você tem perdoado como Jesus perdoou? Aqueles que te perseguem, te ofenderam, te acusaram injustamente ou não? Se você não tem feito, se você quer verdadeiramente ser um cristão de verdade, ser católico fiel e com profundidade ser santo como Deus é santo e ir para o céu, você precisa vencer essa limitação de dificuldade de perdoar para entrar na porta estreita, passar pela porta estreita que leva ao céu. Porque é larga o caminho da perdição. E o caminho da perdição passa por tudo aquilo que é contrário a Deus. A falta de perdão, de misericórdia, desejar fazer a tua própria vontade ao invés da vontade de Deus, querer riqueza, querer vanglória, querer ser melhor do que os outros, matar, maltratar aqueles que te maltratam, que machucam você, que machucam os seus. Agir com falta de perdão e de misericórdia, totalmente contrário a Deus. E nesse sentido, vai colocando nas mãos de Deus o teu coração. E se venha no teu coração alguma imagem de alguma pessoa que você conhece, ou até mesmo que você desconhece, eu convido você agora a encomendar esta pessoa a Deus. Recomendar essa pessoa a Deus. Como que a gente faz isso? Pela nossa oração. Fala com tuas palavras, Senhor, eu coloco nas tuas mãos essa pessoa. Aí, se você conhece, fala pela intenção dessa pessoa, aquilo que você sabe que ela precisa de ajuda, e aquela que você não conhece, você coloca no coração de Deus, na forma como você está sentindo agora. Porque Deus colocou no meu coração um rosto de uma pessoa que eu não conheço. E eu coloco ela aqui agora, nesse momento, nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, recebe essa alma, recebe esses corações que estão machucados, que estão com dificuldade de liberar perdão. Recebe esses corações que te ofenderam, Senhor, ofendendo o irmão, ou não aceitando a misericórdia e perdoando o irmão e irmã. Recebe, Senhor, cada dor, cada lágrima, cada sofrimento, cada angústia, Senhor. Recebe em tuas doces mãos, as suas mãos perfumadas, que podiam estar com cheiro de carne, de sangue apodrecendo, mas que as mãos tuas a natureza não consome. Tuas chagas misericordiosas que tocaram e perdoaram nossos pecados. Toquem agora o coração desse coração que está machucado, que está com dificuldade de liberar perdão. E toca agora também o coração dessa pessoa, dessas pessoas, pelas quais elas têm rezado, os conhecidos e os desconhecidos, para que alcancem a tua graça, a tua misericórdia, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por tudo que Deus fez, faz e fará, damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo cele em nossos corações toda a obra de Deus, misericórdia, de cura, de poder, de libertação. E se fica no teu coração para continuar rezando nessa intenção, continue rezando, tá bom? E é isso. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Acolhemos a bênção de Deus, que dê sobre cada um de nós, nossas famílias, aqueles pelos quais a gente reza, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Siga aí nossas redes sociais, tá? Deus abençoe você. Até mais. Tchau. Até amanhã. Valeu, irmão. Obrigadão.